Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique. Hoje tem um outro convidado muito especial, administrador, manja muito de finanças e planejamento financeiro, que é o Fernando Queiroz. Fernando, seja muito bem-vindo. Grande Henrique, muito obrigado aí pelo convite, é uma satisfação, um prazer estar aqui com você. Sim. Você é uma pessoa que eu adoro bater papo, sempre conversas muito boas, admiro aí tua inteligência, você navega bem por muitos assuntos assim, então é sempre bom ter conversa com você e hoje aqui no teu podcast. Obrigado de coração pelo convite. Eu que agradeço a tua presença, Fernando, e ainda mais... Fernando, eu te acompanho faz muito tempo e tenho visto o seu trabalho de uma maneira muito positiva. Por quê? Porque você trabalha com planejamento financeiro. E a gente sempre tem a ideia, né, do planejamento financeiro, quando nós falamos, a gente está falando de empresa, está falando de organização, né, falando lógico que a gente sempre fala de futuro, quando a gente fala de planejamento, mas sempre pensando em organização. E aí eu lembro de você, há anos atrás, chegar para mim e falou, não, Henrique, eu não é com organização que eu trabalho a pessoa, eu trabalho a família, é uma questão muito mais pessoal. E é isso mesmo, Fernando? Exatamente. Acho que você bem colocou, quando a gente fala muitas vezes de planejamento, seja financeiro, planejamento estratégico, isso é algo que é muito utilizado nas empresas, né? Sim. E a gente vê as empresas evoluírem através de uma boa gestão, de um bom planejamento. E essa dinâmica nas famílias é algo que, na maioria das vezes, isso é negligenciado. Perfeito. E olha que interessante, né? A gente, quando tem as nossas empresas, seja a gente como empresário, a gente como executivo, como gerente ou parte de uma companhia, a gente participa, né, disso, Sim. Faz muitas vezes muito bem, com dedicação. E quando a gente olha para as finanças pessoais, como eu falei, isso muitas vezes é negligenciado, né? Certo. E aí quando a gente coloca numa hierarquia, lógico que a empresa que a gente trabalha é muito importante, mas o que é mais importante? As empresas ou a nossa família, né? o indivíduo, né? Então a gente traz esse olhar, primeiro para a gente cuidar, se edificar bem financeiramente nas finanças pessoais, Perfeito. E a gente conseguindo fazer isso, a gente inclusive rende melhor nas empresas, né? Perfeito. Porque a questão do dinheiro, Fernando, eu sempre vi que é uma questão que atrapalha muito a paz das pessoas, né? Nós acordamos, dormimos, pensando em fazer dinheiro, em ganhar dinheiro. E a falta dele, ou a falta do planejamento, que muitas vezes a falta do planejamento leva a situações de falta de dinheiro, porque fez errado, porque não prestou atenção em determinada coisa, e isso faz com que o indivíduo fique muito incomodado. E isso, com certeza, vai afetar não só a vida dele financeira, mas a vida emocional dele no trabalho, né? E isso que eu achei legal dessa chamada de atenção. Vamos ver o indivíduo, né? Vamos ver a pessoa ali antes de ver a organização. Né? Porque até a organização tem muito mais ferramentas, né? A organização ela já tem uma cultura voltada para isso, coisas que o indivíduo não tem. Não é mesmo? Sem dúvida. Eu acho que é isso, né? E a gente trazer essa abordagem, esse chamado, esse convite para as pessoas olhar para isso, né? Porque as pessoas acabam não se ocupando dessas questões que tangem o dinheiro, de planejamento, e o dinheiro muitas vezes ele acaba sendo, em vez dele ser um aliado, para muitas pessoas ele acaba sendo o vilão ali. O vilão, o inimigo. E por que isso acontece? Porque as pessoas não param para olhar, estão no piloto automático, estão na correria. A gente vive uma sociedade muito curto-prazista, que está muito na superficialidade, só pensa às vezes no ganhar mesmo, e tudo Fernando, mais. Nessa ideia de curto prazo. Porque a gente falava de investimento antigamente, era coisa de 10, 15, 20 anos, numa construção, de você ir lá, investir, e a coisa ir muito devagar. Hoje, a galera quer mais rápido. Acho que a gente vive uma cultura imediatista, né? A gente tem uma certa
inversão de valores, né? Sim. E você acaba não tendo essa visão do longo prazo. Eu digo para as pessoas que o planejamento ele está mais por uma maratona do que por uma corrida de 100 metros. Perfeito. E as pessoas querem o quê? Soluções mais rápidas, querem muitas vezes fórmulas mágicas. Sim, e tem uma galera que vende isso, que é uma maravilha, vende, né? E vende com maestria, e as pessoas acabam comprando. Por quê? Porque essas pessoas falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Entendi. E aí a gente vê um crescimento muito grande de pirâmides financeiras, que cada hora muda o enfoque. Sim. E é impressionante como que as pessoas entram nisso. Uma hora é equipamento de ginástica, outra hora são papéis. Uma hora é criptoativos, outra hora é do avestruz, é o do boi gordo. Aí você vai vendo, o tempo vai passando. Do avestruz, cara. Do avestruz, né? Eu lembro de ter ganho um ovo. Eu tinha um aluno que investiu em avestruz, eu ainda brinquei com ele, tal. E um dia ele me trouxe um ovo. E no final não foi feliz, né? Então é isso que acontece. E aí, tem uma frase do Warren Buffett, uma vez que é um dos maiores investidores do mundo, né? Sim. Que tem muita sabedoria, sempre muito bom ver a história de vida dele, as frases dele realmente são muito inspiradoras, trazem muito aprendizado. Sim, né? Warren Buffett. E aí perguntaram para ele uma vez por qual que é a dificuldade das pessoas prosperarem, enriquecerem, né? E a resposta dele foi muito simples, falou, as pessoas não têm paciência. Né? Perfeito. E aí não tem paciência, às vezes também não tem clareza. Porque quando você passa a ter clareza, né, você desenha um planejamento financeiro que você sabe o que você precisa fazer para atingir seus objetivos de vida. Sim. E aí você tem uma arquitetura, que você desenha uma arquitetura financeira e sabe os passos que você tem que dar. Isso muitas vezes você fala, poxa, é isso que eu preciso fazer? Está dentro da minha condição, da minha realidade? Aí tem um caráter motivacional e a pessoa entra numa execução desse planejamento. Sim. E aí ela consegue desenvolver um pouco dessa cultura de longo prazo e aí avançar de forma importante e, de fato, fazer algo numa construção tijolo a tijolinho, algo que é de longo prazo, sim, mas que dá certo se a pessoa executar, é muito factível e é algo sólido e sustentável. Sim. Diferente de quando as pessoas querem buscar essas soluções mais rápidas, alavancam, tomam dívida aqui. A solução mais rápida existe, Fernando? Cara, assim, eu não acredito nessa questão de solução mágica. Lógico que depende muito do tipo de projeto que você tem. Perfeito. Tem projetos que são menores que você consegue realizar dentro de um espaço de tempo mais curto. Mas tem alguns projetos, por exemplo, que você vai ter que construir numa linha longa. Por exemplo, imagina que você quer fazer um vestibular para medicina. Sim. Né? Você tem que ter um estudo, é um estudo de uma vida. Sim. Né? A pessoa está 15, 20, às vezes... não começou a estudar o ano passado. Para entrar. Quando você quer planejar a tua aposentadoria, o teu projeto de liberdade financeira, não adianta você querer planejar isso em 5 anos, em 10 anos. Não dá. É uma agenda de 15, de 20, de 30 anos. Sim. E quanto antes você começa, melhor. Só que muitas vezes as pessoas falam, como dar um giro 360 graus na tua vida financeira em 6 meses? Como atingir tua liberdade financeira em 1 ano? Sim. É muito improvável, né? Não é que é improvável. Eu diria que é praticamente impossível. Certo. Talvez tenha alguns casos, de repente, de sucesso ali. Você pega, às vezes, uma startup, um negócio que a pessoa vai ali e que o negócio dá muito certo. E aí, de repente, essa pessoa consegue. Mas isso é a exceção da exceção. Sim. Né? Quando você olha no geral... Não é assim que você constrói uma independência financeira, um planejamento de longo prazo, né? Então... E aí vem uma pergunta, Fernando, que pode parecer ela meio muito simples, mas a ideia que eu sempre gosto é que as pessoas entendam os conceitos daquilo que estão lidando. O conceito é uma coisa muito importante nós entendermos, porque uma vez que eu entendo o conceito, eu entendo a estrutura do negócio. O que é planejamento financeiro, Fernando? Muito bom. Boa pergunta. Você até colocou que parece uma coisa simples, mas às vezes não é simples para a maioria das pessoas, né? Porque muitas pessoas falam de planejamento, tem um viés daqui ou tem um pilar dali, e às vezes isso não é claro para as pessoas. O planejamento financeiro, seguindo até padrões internacionais, até de uma certificação que a gente tem, da Planejar, que é a instituição que representa aqui no Brasil essa certificação internacional, ela é composta por 6 grandes pilares, né? Então, o primeiro pilar é ali a parte da gestão de orçamento, você entender
quais são as suas receitas, o quanto você gasta, onde vai esse dinheiro. Você tem o pilar ali também da gestão de risco, que é você gerenciar os riscos que você não controla, que estão envolvidos num planejamento de longo prazo. Tem a parte ali da gestão dos investimentos, tem também ali a parte do planejamento tributário, como buscar de forma eficiente os mecanismos legais para que você possa otimizar essa parte tributária. Sim. Tem também o pilar do planejamento sucessório e, por fim, o planejamento para a longevidade, que é o projeto da aposentadoria, da liberdade financeira. Perfeito. E aí, dentro desses 6 grandes pilares, e aí você discorre por várias tomadas de decisões que, de certa forma, se correlacionam com esses 6 grandes pilares, e aí tem um mundo enorme. Mas, basicamente, o que eu vejo? Né? O planejamento financeiro, até dentro do que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos 10 anos lá na Impera, a gente vê assim, a gente tem um escopo diferente, que é o planejamento de vida. Perfeito. E a gente tem o planejamento financeiro como um suporte, como um alicerce para o grande projeto de vida das famílias. Então a gente não olha, a gente vê o dinheiro como meio e não como fim. Perfeito. Então é entender onde as famílias querem chegar, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e aí você organiza o teu fluxo de caixa, o teu patrimônio, de modo que ele trabalhe como um aliado desse grande projeto de vida. Sim. Então não é dinheiro pelo dinheiro, o dinheiro sim como meio, como ferramenta para que você atinja o teu alvo, os objetivos de curto, médio e longo prazo. E algo que é interessante, Henrique, que apesar de ser uma premissa básica, a gente saber onde a gente quer chegar para poder se planejar e se organizar, Sim. A gente tem percebido que a maioria das pessoas não tem clareza Perfeito. do seu ponto B, de onde quer estar daqui 1, daqui 5, Sabe 10, onde 20 tá, anos. Mas quando você pergunta onde que você quer estar daqui 10 anos, a pessoa ela dá uma travada. Henrique, é muito interessante, né? A gente tem o privilégio de ter acompanhado um pouco mais de 300 famílias ao longo desses 10 anos, fora muitas outras que a gente interagiu, e às vezes perguntas que são simples, é muito isso que você colocou. Pergunta, onde você quer estar daqui 1, daqui 5, daqui 10 anos? E a pessoa muitas vezes dá aquela travada. Sim. Isso é básico, né? Você saber onde você quer chegar, esse é o primeiro passo para você se planejar, se organizar. E a gente vê que a maioria das pessoas não tem essa clareza. Você acha que essa falta de clareza é por um sentimento mais de querer as coisas mais de forma imediata? Ou que... Porque antigamente você via esse planejamento de uma maneira mais clara, né? Onde o pai queria chegar, ele queria comprar uma casa, ele queria comprar um carro, ele queria pagar a universidade para os filhos, né? Dar uma boa qualidade, e ele entendia que aquilo levava tempo. Isso. Né? Ele entendia que... Eu vou até te falar uma coisa que aconteceu em sala de aula comigo algumas vezes. Eu perguntava para meus alunos quando que eles queriam estar no ápice da profissão deles. E alunos de 20 anos, 22 anos na universidade. E aí eu ia perguntando um por um, e eles falavam, com 30, com 35. Professor, no máximo 38. E eu achava aquilo depois, lógico, que eu falava, gente, ninguém vai chegar ao ápice da sua profissão aos 38 anos, porque nem dá para você chegar, você tem muito tempo ainda, né? E as pessoas, elas olhavam para mim meio assim, sem, às vezes, que por causa da juventude, coisas que a gente só aprende depois, né? Que tem que ter um tempo de maturação, né? Sim. E as pessoas têm dificuldade. Você percebe isso também? Que as pessoas têm dificuldade nisso. Sem dúvida, sem dúvida. E eu penso que a gente, você até comentou da época talvez mais de trás, dos nossos pais e tudo mais, né? Lá atrás, quando a gente veio, nossos pais que viveram aquela época de inflação muito alta, o acesso ao crédito ele era muito difícil, né? Nossa, enfim. ter um cartão de crédito era na época que nós éramos crianças, era o cara que tinha cartão de crédito, era o cara. Não, sem dúvida, não era o índice de bancarização das pessoas, acesso ao crédito era muito baixo. Eu vivi na minha adolescência, eu me lembro da inflação galopante, chegou a ter 70%, 80% ao mês. Então, naquela época, era mais difícil você ter acesso ao crédito. Ao mesmo passo que o crédito ele é muito bom para muitas coisas, ele também pode ser muito ruim se mal utilizado. E quando a gente traz para o nosso contexto de Brasil, que as pessoas não têm educação financeira e o crédito é muito caro,
ele é muito utilizado para acelerar essas realizações de objetivos, Sim. né? E isso acaba sendo algo muito danoso, porque o crédito é caro, as pessoas não têm um planejamento, quer realizar o objetivo ali de forma mais rápida, o crédito é uma alavanca para isso. Sim. E aí, como ela não faz conta, daqui a pouco essa conta chega. Sim. Né? E aí ela vai se enrolando e aí vai entrando numa espiral de más decisões, de maus comportamentos, né? E aquela coisa, né? Nós somos a somatória das nossas pequenas escolhas, pequenas decisões, né? Sim. Se a gente tem o hábito, costuma tomar na maioria, boas decisões, a gente vai avançar de forma mais positiva nas diversas áreas da nossa vida. Se a gente, né? Porque ninguém acerta sempre, a gente se equivoca, Certo. a gente erra, né? Normal. Mas quando a balança aqui das decisões equivocadas são muito maiores, a gente vai colher frutos ruins, né? Sim. E essa questão financeira, ela desencadeia nas outras áreas da nossa vida. Isso Perfeito. Impacta na nossa produtividade do nosso trabalho, impacta na relação com o nosso cônjuge, do nosso filho, no nosso humor, né? Enfim, quando você está em dívida, você acorda pensando, come pensando e dorme pensando, né? Exatamente. O tempo todo pensando. Esses tempos atrás, Fernando, eu achei muito curioso, eu não lembro quem que eu estava ouvindo, mas a posição dessa pessoa para falar sobre você alavancar. Você está com vontade de viajar? Pô, você vai levar 2 anos para economizar? Pegue e divide em 12 vezes, em 24 vezes. Né? Como se fosse a mesma coisa, né? Como se fosse a mesma coisa. E aí é o papo do crédito, tá aí, e as pessoas querem que você use crédito, lógico, né? Por isso, talvez eu receba 2 ou 3 ligações por dia do banco tal que, indicaram o seu nome, outro, você é o proprietário da empresa tal, não, o banco tem essa proposta para você, porque é grana, os caras estão oferecendo grana. E aí a posição que essa pessoa colocou era assim, tudo que você for fazer um investimento, que você for alavancar, traduz em hora de trabalho. Legal. Entendeu? Então, se você está comprando algo de R$1.000, são 10 horas de trabalho. Entendeu? Você trabalha 40 semanais, vamos só dar um exemplo, trabalha 40 semanais, então você já comprometeu, né? Ou um tanto daquele valor. Você vai comprar um carro, transforma em hora trabalhada. E ele fala uma coisa muito legal, cara, que ele pega e comenta assim, perceba que pode ter um momento que você vai ter que viver 3 vidas para você poder pagar, né, em hora de trabalho, né, que tem lá uma conta, né, que você faz lá de tantas horas, que você vai estar com 115 anos ainda tendo que trabalhar para pagar a conta. Né? É mais ou menos isso? Eu acho que assim, a questão do crédito, acho que é legal essa visão, acho que é interessante para você pensar, porque muita gente fala assim, tempo é dinheiro, né? Sim. Também é dinheiro, mas tempo é vida. Tempo é vida. Né? E às vezes as pessoas viram escravas de uma estrutura orçamentária pesada, sim, em que ela tem que se matar de trabalhar, e aí ela muitas vezes dá o passo maior que a perna, por exemplo, para realizar o sonho da casa própria, sim, que em muitas situações vira o pesadelo do dia a dia, e aquela pessoa tem que entrar numa espiral de loucura, de trabalho, disso, daquilo, que ela não tem nem tempo para curtir a casa. A hora que ela entra na casa, então ela de fato virou um pesadelo. Exausta. E aí isso é ruim, porque daí você realizou um sonho, mas aí você está com o teu humor baixo, você não perdeu a família. Perdeu a família, e às vezes perde emprego, porque você não rende legal no emprego, então tem muitas coisas que desencadeiam. Mas assim, a questão do crédito, onde que ela é positiva, assim, né? Por exemplo, você de repente faz uma conta lá, poxa, moro de aluguel, tenho meu desejo de ter minha casa própria, aí você avalia, poxa, quanto que se eu for financiar 50% aqui, o valor da parcela aqui vai ficar, de repente, menor que o aluguel, ou meio parelho com o aluguel. Sim. É um tipo de dívida saudável. Perfeito. Né? De repente, você pega ali, imaginar que você seja um médico, e aí você pega ali e fala, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar esse equipamento aqui de imagem ou de qualquer coisa ligada à tua atividade, eu não tenho esse recurso, mas se eu financiar aqui X% desse equipamento,
eu vou faturar uma média de X mil reais por mês, Sim. que eu pago a parcela, me sobra dinheiro e daqui 3, 4 anos eu quitei o equipamento. Sim. E aí eu consegui me desenvolver na minha atividade, além de gerar mais receita, poder entregar para o meu paciente, para o meu cliente, um atendimento mais amplo, mais holístico e tudo mais. Então, esse tipo de dívida é muito saudável, é muito positivo. Você falou mais holístico? Holístico é essa ideia do... Eu tô ligado. Não é um vocabulário... A gente adora essa palavra. O nosso convite para as famílias é ter realmente essa visão mais holística. Essa visão Explica do todo, uma visão 360. Faz tanto tempo que eu não ouvia isso, cara. É você ter realmente essa visão do todo, né? Porque uma das coisas que impacta no planejamento, por exemplo, é que as pessoas, às vezes, por exemplo, pegar o exemplo da casa de novo aqui. Sim. A pessoa olha ali e fala assim, poxa, se eu financiar essa casa aqui, vai dar uma parcela aqui de 5 mil reais por mês e cabe no meu orçamento. Legal. Aí, só que ela esqueceu que depois ela tem que decorar, que ela vai ter que pagar o ITBI, que vai pagar a escritura, e ela não colocou isso no plano. Sim. E aí ela tem que pensar que ela vai gastar esses 5 mil, depois vai ter que assumir Aí acabou o dinheiro, ela vai ter que gastar para mobiliar, para fazer isso, aquilo, aí às vezes ela vai entrar no cheque especial, e aí ela esqueceu que ela gosta de viajar, que ela gosta de sair para restaurante, só que ela olhou aquela decisão de forma isolada, os 5 mil cabe. E quando você olha de uma forma mais holística, tendo essa visão do todo, você consegue falar, poxa, mas se eu fizer os 5 mil, mas espera aí, eu não posso ter 5 mil porque eu tenho que imobiliar. Outra, eu gosto de viajar, eu gosto de ir para restaurante, eu gosto de passear. Nem vale a pena comprar casa. Talvez não naquele momento, ou talvez não naquela medida. E aí você refinar aquilo ali, talvez postergar um pouco isso, ou mexer algumas outras peças do teu orçamento, do teu patrimônio, de modo que você consiga viabilizar aquele projeto de uma forma sustentável, de uma forma equilibrada, em que o impacto na tua vida seja positivo. Perfeito. E que, de fato, seja o sonho da casa própria e não o pesadelo. Você pega muito a ideia, cara, porque tudo é onde você quer estar daqui 10 anos, vamos colocar dessa forma. E aí tem um cara que quer a grana, é o fissurado pela grana. E tem aquele cara, e em tese, né, todo mundo num primeiro momento é a grana que fissura, mas em tese o que importa é a qualidade de vida, etc. Você trabalha isso com as pessoas com que você faz seu serviço? Sem dúvida. De falar, você quer grana ou quer qualidade de vida? Você quer tranquilidade ou quer ter que trabalhar 16 horas por dia? Tem Sem dúvida, sem dúvida. Até como o escopo do nosso trabalho é planejamento de vida, a ideia é pensar na tua vida como um todo, não só no crescimento do teu patrimônio, né? Pensar assim, poxa, eu consigo organizar a minha vida, me planejar para que eu possa ter qualidade de vida agora e ao mesmo tempo continuar tendo qualidade de vida na frente. E isso é perfeitamente possível, porque é muito comum as pessoas olharem meio para os extremos. Sim. Eu tenho que curtir a vida, porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui 5, daqui 10 anos e tal. Então, e a maioria das pessoas são mais orientadas para o presente. Isso vem meio que da natureza do ser humano. Então, a maioria está mais orientada para o curto prazo. E aí tem aquelas pessoas que só pensam no futuro. E aí se privam de uma série de coisas no presente, só pensando, puxa, eu preciso... não vou viajar por causa disso, não vou mudar o carro por causa disso. Eu tenho que me aposentar, eu preciso criar patrimônio. Não vou naquele restaurante massa por causa disso. E o grande barato é que é possível, através de um bom planejamento, tendo clareza dos teus objetivos, você, aquilo que eu te falei, de você se planejar para ter uma qualidade de vida bacana agora, mas ao mesmo tempo você lá na frente poder estar bem para continuar derivando dessa qualidade de vida. Dá para fazer tudo? Não dá para fazer tudo. Mas não dá para fazer tudo, Fernando? Os recursos são finitos, seja o nosso recurso financeiro, o nosso recurso tempo, a nossa energia, não dá para fazer tudo. Mas dá para fazer tudo aquilo que é prioritário na nossa vida. Perfeito. Talvez eu tenha 5, 10 objetivos, talvez eu consiga fazer 3, 4 agora. Perfeito. Daqui mais um tempo, e aí você ter até algo para perseguir. De repente, poxa, para fazer isso, eu preciso... evoluir um pouco na minha carreira, então eu vou me desenvolver melhor, eu vou estudar mais, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para mim poder ir evoluindo, avançando, e aí você, lá na frente, poder realizar outros objetivos. Sim. Né? Então, é um caminho longo, você fez analogia com a ideia da maratona, de uma corrida rasa, né? Uma maratona, e as pessoas, tudo que vem lento, o ser humano é cheio de emoção, cheio de tempo, cheio de momentos, né? Porque quando
quando a gente fala de 20 anos, vamos supor que é uma boa ideia de 20 anos, um bom planejamento financeiro para 20 anos. Sim, um bom plano a prazo. Então, a minha filha tem 8, ela vai ter 28, né? E quantas coisas não vão acontecer, né? Da vida. Né? E não coisas negativas, do acidente. Não estou falando disso. Eu estou falando de fases que vão acontecer na sua vida. Existe muita desistência, Fernando? Assim, A pessoa fala, não, é muito longo, é muito... porque dentro de uma maratona, que eu ainda vou mais longe. Eu acho que está mais para marcha atlética do que para maratona, tá ligado? Sem Porque dúvida, tem toda uma técnica, né? Na maratona, né? Então, é longo o caminho. Sim, é longo. Né? É longo o caminho. O que eu vejo? Por isso que é legal, porque quando você traz essa perspectiva de você se planejar para ter um futuro legal, mas cuidando bem do teu presente, eu acho que essa jornada ela se torna mais leve e se torna até mais divertido. Se torna bacana, certo. Porque você vai vendo a evolução do teu planejamento e, ao mesmo tempo, você está levando uma vida legal. Estou fazendo tudo o que eu queria? Não. Mas ok, faz parte de gerenciar a escassez, né? Faz parte da vida. E talvez quando a gente tem tudo, né, a gente pega isso muitas vezes em filhos que às vezes tem tudo, a gente vê que do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educacional, é negativo. É ruim, né? Ruim. Você ter tudo. Então, acho que é importante a gente saber gerenciar a escassez, saber lidar com frustrações, não é tudo que dá certo, né? Então, do ponto de vista de crescimento, de amadurecimento do ser humano, eu vejo que isso é super positivo. Mas acho que é isso, né, Henrique? É ter isso. Agora, você falou, poxa, tem muitas pessoas que desistem. Tem pessoas que desistem, obviamente. O que a gente procura alinhar muito com as pessoas, né, quando a gente está conversando, apresentando ali o trabalho, o projeto do planejamento de vida, até para alinhar expectativas, é isso. É um projeto de longo prazo, passa por mudança de comportamento, é um trabalho de educação financeira. E quando a gente fala de mudança de comportamento, não é um negócio que você muda do dia para a noite. Imagina que você tem uma lida com o dinheiro que você lida há 20, 30 anos fazendo daquela forma. Vai chegar aqui o Fernando e falar assim, eu tenho um jeito diferente, lindo, agora a partir de amanhã dê um giro 360 graus. Ou às vezes nem precisa, né? Às vezes a pessoa também já está fazendo legal, mas existe todo um amadurecimento, uma construção, uma mudança de comportamento. Tem decisões que são relevantes, que vão fazer muita diferença num planejamento de longo prazo, que às vezes a pessoa precisa amadurecer. Às vezes um dos casais está comprado, um dos cônjuges está comprado com a ideia, o outro ainda não, então essa ideia precisa amadurecer dentro da família, do casal. E é difícil fazer esse equilíbrio, cara, porque eu vejo muito isso acontecer, né? Você tem alguém mais ajuizado na relação e outro que são pessoas diferentes, não tem certo e errado, muito pelo contrário, né? Você encontra muito disso, que tem que mediar, ajudar a conciliar, achar o ponto comum, né? Sem dúvida. É fácil, Fernando? Não assim, depende, que assim, aí até voltando um pouco antes que eu estava dizendo, o que acontece? Então passa muito por um alinhamento de expectativa, então a gente procura dizer o seguinte, é uma jornada longa, não tem fórmula mágica, você não vai ter resultado para ontem, do dia para a noite, e a gente tem 2 elementos que são fundamentais para você ter sucesso num bom planejamento de vida. O primeiro deles passa pelo engajamento. O que é o engajamento da nossa visão? É a pessoa participar das reuniões, é a pessoa cumprir com o plano de ação, fazer aquelas coisas que precisam ser feitas, que não é nada do outro mundo, mas você tem que ter uma dedicação. Nada acontece, nada cai do céu. E o segundo ponto que é fundamental é a disposição de fazer mudança. Né? Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito que diz que é uma insanidade a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, o que a gente procura dizer? Eu só não sabia da ideia da insanidade, mas não deixa de ser, né? Eu quero agora... eu quero cuidar, eu quero ficar forte, mas não quero levantar peso. Como nunca fiz... Não vai dar certo. Se eu pagar meu personal bem pago, se ele levantar peso, será que eu não fico forte? Não. Decididamente, você não vai ficar forte, você não vai ficar tonificado. Perfeito. Então, você que vai ter que levantar ferro. E aí, a gente procura alinhar essa questão para a pessoa dar esse passo. Falar, será que eu embarco nesse projeto? Sim ou não? E aí a pergunta é, se você disser sim para essas 2 respostas, estou disposto a me engajar e estou disposto
a fazer mudanças, eu falo, poxa, vamos embarcar no projeto que com certeza você vai colher muito bons frutos. Sim. É aquela coisa, você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantar soja, você não vai colher milho, você vai plantar soja. Pode ser que essa soja, dependendo do cenário que a gente não controla, seja uma soja mais bonita, talvez menos, tem uma quebra, mas você vai colher soja. Sim, perfeito. É tão simples quanto isso, plantio e colheita. Perfeito. Se você plantar coisa boa, você vai... Essas reuniões que você comentou, elas são periódicas? Tem elas são periódicas, no começo mais e depois mais espaçadas? Como é que funciona? Sim, a gente divide, né, dentro da nossa metodologia, o planejamento em 3 fases. A fase 1, que é a fase ali de construção do planejamento, a gente tem encontros mensais com a família, né, que é essa fase de construção, entender onde ela está, ter clareza de orçamento, onde ela quer chegar, criar os planos para esses objetivos dela, organizar o patrimônio, organizar o fluxo de caixa para que trabalhe para esse patrimônio, ele tenha clareza, poxa, onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui. Então, nós vamos refinar, definir as estratégias e falar assim, o plano é esse. Sim. Que vai te levar do teu ponto A até chegar no ponto B. Então, a gente faz isso ali, constrói isso ao longo dos 6 primeiros meses. Aí, na fase 2, que é a fase de implementação dessa estratégia, que tem uma duração também de 1 semestre, nesse segundo semestre, a gente passa a se encontrar a cada 2 meses com a família, né? E aí a gente fecha esse segundo semestre, que é a fase de implementação, a gente entra na fase 3 ali, que é uma fase de manutenção e acompanhamento, a gente passa a se encontrar a cada 3 meses e tendo interações com a família. Sim. Por WhatsApp, por telefone, enfim, porque eles vão tendo tomadas de decisões e coisas para serem analisadas. De repente aparece um investimento que o cara pode fazer, ele vai te consultar. Falou, Fernando, isso daqui é legal? Estamos no caminho, se a gente fizer isso daqui, está no caminho, nesse sentido. Nesse sentido, porque a gente acaba se posicionando como uma espécie de um conselheiro da confiança da família. Para ajudar no processo de tomada de decisão. Então, toda e qualquer decisão que envolva direto ou indiretamente dinheiro, a gente está ao lado da família para ajudar, né, nessas tomadas de decisões. Porque, acima de tudo, voltando um pouco no que eu falei, nós somos a somatória das nossas escolhas e das nossas decisões. Sim. E quando eu começo a elevar o nível dessa tomada de decisão, que eu passo a ter uma visão holística e que essas decisões estão conectadas com o meu projeto de vida, sim, a chance dessas decisões serem mais acertadas são muito maiores. Perfeito. E, por consequência, os frutos que eu vou colher disso vão ser positivos. Perfeito. Isso daí, Fernando, você comentou, é uma empresa, você representa uma empresa que trabalha com isso, é isso? Na realidade, eu e minha esposa, né, somos os fundadores da Impera Finanças Pessoais. Sim. E a gente tem uma equipe, hoje nós somos em 6 pessoas na nossa equipe, no nosso time. Sim. E a gente faz esse trabalho de acompanhamento com as famílias. Onde eu queria chegar, é uma metodologia. Isso, nós temos uma metodologia. Nós temos uma metodologia própria, temos tecnologia e processos, e aí a gente vai. É um trabalho também customizado, ele é um trabalho sob medida, feito dentro da realidade, das necessidades daquela família. Então, não é uma receita de bolo. O caminho é esse aqui, segue aqui. Então, além da gente desenhar um plano customizado, a gente caminha junto com a família para ajudar na execução desse planejamento. Sim. Que é um outro ponto que pega muito, Henrique. O que a gente tem percebido nessa caminhada de 10 anos, acompanhando aí mais de 300 famílias, o que a gente tem percebido? Que o grande problema das pessoas não é falta de planos. Se a gente pega, por exemplo... Daqui a pouco estamos no começo do ano, certo? Certo. Estamos aqui em dezembro, daqui a pouco vem Réveillon. 30 dias. 30 dias. Menos, Chega começo de ano, a maioria das pessoas estão cheias de planos. Seja de aquele momento mais reflexivo, fala, poxa, o que eu preciso fazer melhor na minha vida? Momento de transição, né? Momento da virada. Pô, quero dar um upgrade na minha carreira, quero voltar a estudar, quero desenvolver o hábito da leitura, quero cuidar melhor das minhas finanças, da minha alimentação, quero fazer atividade física. Enfim, as pessoas estão cheias de planos. O problema, na nossa visão, não é falta de planos. Normalmente chega ali no carnaval, passado ali seus 2 meses do início do ano, a maioria das pessoas se esqueceram do que se predispôs a fazer há 2 meses atrás. Perfeito. Então, na nossa visão, qual que é o grande gap? Entrou na rotina de novo, né? Entrou na rotina e vai. Então, qual que é o grande gap na nossa visão? É a execução do planejamento. Perfeito. É você tirar aquela ideia que está na mente, que está ali é você materializar aquilo e entrar numa execução desse planejamento e fazer a coisa acontecer. Boas intenções, as pessoas estão cheias.
Sim. Falta realmente você ter mais intencionalidade. Perfeito. Isso vale para as empresas. Você tem lá uma equipe, faz um planejamento estratégico. Dentro do mundo do empreendedorismo, a gente fala muito isso. Tem muito. Né? Pô, você teve uma excelente ideia. Nossa, maravilhosa. Executou? Exatamente. Então não adiantou nada. É só uma ideia. E o que eu costumo dizer é que as pessoas que têm um planejamento lindo, maravilhoso, muito bem desenhado e não executa, e aquelas que não têm nenhum plano, elas estão... Essa aqui ainda foi pior porque ela investiu um tempo, energia para fazer um plano lindo. Então, 0 a 0. Então, esse aqui ainda se deu bem, que ele não gastou esse tempo para uma coisa que, de certa forma, foi inócuo, né? Não serviu para nada. Não prosperou, não serviu para nada. E aí você pega pessoas, por exemplo, que são fazedoras, que mesmo que sai correndo, sai indo para lá e tal, consegue avançar porque tem essa capacidade de fazendo. Obviamente é o melhor é o melhor dos mundos, não, porque às vezes a pessoa também gasta muita energia, dá muito tiro errado, né, aquela coisa. Então, se essa pessoa que tem essa disposição, essa capacidade de realização, de fazer, se você consegue unir esses dois mundos, a parte da disposição de fazer com plano, com visão clara, com estratégia, essa pessoa voa. E aí a gente acompanha muito isso, né? Qual que é a diferença das pessoas que têm bastante sucesso no planejamento daquelas que não têm? Entendi. As pessoas que se engajam e as pessoas que estão em disposição de fazer mudança. Perfeito. Tem pessoa que você fala assim, então para você atingir isso que você quer fazer, nós temos que ajustar aqui. Não, isso não dá. Isso aqui. Isso não dá. Isso aqui eu não consigo viver sem. E aí muitas vezes a gente fala com carinho, com respeito, mas o nosso papel como guia, como conselheiro da confiança, não é falar o que a pessoa quer ouvir, mas aquilo que a gente entende que é importante para ela. Entendi. E aí de repente falar, Henrique, então se você não está disposto a abrir mão de nada, aí não tem o que fazer. Eu não vou conseguir te ajudar e acho que você vai continuar onde você está. Perfeito. Né? Tem que ter conversas maduras, falou, papo reto, né? Sem querer... Você querer mudar fazendo no mesmo status quo que você Simples assim, simples assim. Que coisa, né, Fernando? E as pessoas, às vezes, está na cara delas, elas não enxergam. Nossa, Henrique, é impressionante, assim, as coisas estão muito próximas, até eu costumo dizer que a receita do sucesso ali, dentro de uma metodologia, a estrutura de orçamento, a matemática de planejamento é muito simples. É você ter o quê? Clareza de quanto você recebe, quais são as suas despesas, se você tem dívida, quais são os investimentos que você tem que fazer para os seus objetivos. Então, a matemática de planejamento é muito simples. Eu não sei fazer uma projeção financeira. Você não precisa saber, você põe no Excel, você põe no software, você põe na inteligência artificial, tudo isso é muito simples. Né? O problema é que as pessoas não querem se envolver e se dedicar, até porque tem um negócio, às vezes tem um frame, né, de falar assim, isso é chato, esse negócio de controlar, esse negócio... E aí tem uma coisa que tem sido falado muito, né, tudo é difícil, né, qual difícil você quer escolher? É o difícil de achar chato e não fazer nada e tá patinando aí, correndo igual um louco e parece que você tá na esteira, corre, a paisagem não muda, ou você quer ter esse difícil que você vai se envolver com o teu projeto de vida, que você vai sentar com o teu cônjuge, vai entender onde vocês querem chegar, vai fazer essa matemática que é simples, mas que é muito eficiente. Fernando? Eu não diria que eu salvei casamento, acho que isso Você entendeu o sentido. Isso eu entendi, acho que eu nunca salvei o casamento, mas eu ajudei a trazer um ponto comum, as pessoas ser um mediador, de ajudar as pessoas a ter um entendimento, não olhar para aquilo que... Já aconteceu de casal ter visões distintas e você conseguir... Sim, sem dúvida, porque o grande ponto... Cara, você é bom, hein? Porque e teve situações também que não dão certo, porque vai muito também, de novo, da disposição das pessoas, mas o que eu acho que é legal, quando você tem alguém de fora que está descolado da emoção e que traz aquilo, não quem está certo ou quem está errado, mas o que é certo importa, e qual que é o ponto comum, o que vai unir a família, é legal, porque às vezes aquilo que afasta, às vezes é pequeno, perto do algo maior que o casal pode conquistar. E aí quando você consegue dar essa clareza, você falar assim, isso que você quer fazer aqui, concorre com esse projeto e aí quando você olha, então se eu fizer isso que eu estou querendo fazer agora, eu abro mão desse grande projeto da família, então legal, vou abrir mão disso aqui, e muitas vezes não é que você nunca vai fazer, talvez você vai ficar 6 meses, 1 ano da tua vida, sem fazer determinadas coisas, é algo circunstancial, não é que é para a vida toda, mas você consegue enxergar o produto daquela mudança na tua vida. Então, eu acho que isso é muito legal. Eu não estou mudando por mudar, eu não estou abrindo mão por abrir.
Quando eu consigo enxergar que ao abrir mão de algo agora, eu consigo atingir isso, Sim. Isso te fala, pô, por que eu não descobri isso antes? Por que eu não fiz antes? E aí, quando você consegue trazer esse ponto comum para o casal, isso ajuda de forma relevante a eles terem essa unidade e caminhar e remar para a mesma direção. Porque muitas vezes, pela falta de diálogo com os casais, com as famílias, às vezes eles estão remando cada um para um lado. E aí não sai do lugar. Né? E aí Perfeito. trazer eu acredito muito no poder, na força do diálogo para tudo. Sim, nas famílias, nas empresas, né? Eu acho que boas conversas maduras são fundamentais. E uma das coisas que a gente procura provocar no bom sentido com as famílias que a gente acompanha é isso. Pô, vocês precisam sentar aqui e conversar sobre a vida de vocês. Vocês precisam ter clareza onde vocês querem chegar, o que precisa ser feito para atingir. É um pouco lá do Simon Sinek, né? Do conceito do Golden Circle lá, né? De entender o porquê, né? Às vezes as pessoas estão muito preocupadas com o que fazer, como fazer, o processo, mas o que move vocês? O que brilha teu olho? Onde você quer chegar? O que vai trazer propósito para a tua vida? E aí, tendo essa clareza, a gente organiza. Aí nós vamos atrás do como fazer, o que fazer, né? Porque isso acaba sendo secundário. E essa hierarquia, essa ordem, ela está invertida na maioria das famílias, né? Perfeito. Eu estava agora falando num outro podcast, falando sobre por que o homem trabalha, né? Minha área é essa, né? De desenvolvimento profissional, de sofrimento, e estudos antropológicos indicam que o homem trabalha por 3 motivos, nessa ordem. Primeiro, para se sentir útil, o segundo, para mostrar a sua importância na sociedade, e o terceiro, para ganhar o que comer, ter o que comer. E aí, quem eu estava entrevistando falou, não, é o contrário. Aí eu brinquei com ela, falei, não é que é o contrário, é que a gente inverteu. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A ideia, porque tem até uma lógica, se eu sou útil, se eu sou importante para a sociedade, qual é eu vou ter o que comer. A própria sociedade vai me levar lembrando do médico antigo, né, que levava a galinha, né, os pacientes se levavam, você vai ter, né? Agora, se você só pensar na grana, na galinha primeiro, por que da galinha? Né? Então, eu acredito que tem mesmo essa Perfeito. Que inverte, né? Exatamente. Eu super concordo com isso e acho que é por aí, né? Existe essa inversão e isso passa a ser uma verdade, né? E aí as pessoas estão nessa busca de só ganhar dinheiro para pagar a conta, né? E aí o trabalho começa a ficar chato, começa a não ter propósito, começa a ficar pesado, né? E trabalho sem propósito, Fernando, eu vou dizer que é o pior castigo que o homem pode ter. Não é o trabalho. Que até a galera brinca, né? Que a palavra trabalho vem lá daquele instrumento de tortura romano, que era o tripalium, que Deus deu o castigo do homem trabalhar. Talvez o castigo que Deus tenha dado é o homem trabalhar naquilo que ele não tem sentido, né? Naquilo que ele não tem propósito. Porque quando ele tem propósito naquilo, é a realização dele. Inclusive na Bíblia, né, o Paulo diz, né, nas cartas dele, que o trabalho dignifica o homem, né? Sim. Jesus, na sua passagem, né, quanto que Jesus trabalhou, então, o trabalho realmente é algo muito nobre, né? É muito positivo. E aí também a gente vem vivendo uma era que as pessoas falam muito em qualidade de vida, falam muito do home office, falam muito disso, daquilo, né? Que o trabalho, acima de tudo, é um sacrifício. Perfeito. Né? É uma doação. E só que muitas vezes a gente vincula como sacrifício algo como ruim. Não, né? Exatamente. E o sacrifício é algo muito bom, porque através do sacrifício, seja numa atividade difícil você vai fazer, você vai ter um ganho com aquilo, seja no trabalho. Então depende muito como você olha. E aí você vê hoje as pessoas querem ser CEO da empresa com 2 anos. Eu sou um crítico assim, do home office, né? Porque eu fico vendo assim, né, a questão do home office. Lógico, tem situações que até faz sentido, de repente, pensa numa mulher que tem uma criança pequena, que tem que estar ali, né? Então, acho que... Mas por que são exceções. São exceções. Porque, assim, se você tem um contrato de trabalho, que você trabalha 8 horas por dia, e, em tese, aquele horário é para você dedicar, fazer o teu melhor, ter excelência naquilo que você faz, por
que você precisa estar dentro da tua casa? Porque você quer qualidade de vida? Porque... Então, assim, percebe? E aí a gente vive essa era de qualidade de vida, e aí com a qualidade de vida lê-se, não quero muito sacrifício, não quero ter muita dedicação. Eu lembro quando começou o Covid, o papo do home office, o novo normal, não sei se você ouvia isso, é o novo normal, e eu olhava e falei, isso nunca vai ser normal. Trabalhar em casa, o homem trabalha há 1 milhão de anos, cara. Nunca trabalhar em casa foi normal, foi natural. Isso não vai dar certo. Não, porque agora é o novo normal, porque as empresas descobriram que economizam, são menores investimentos, mas também são menores resultados. Muito menores. Muitos menores. Você perde a convivência, a troca de experiência dentro das companhias. Os mais experientes, com os mais júniores. Cada um na tua casa perde. Cara, quando você deixa de ir para a selva, né? Eu não sei, eu acredito que você saiba disso. O homem, quando o homem primata, que ia lá caçar, quando ele ia, que era o trabalho dele, em tese, ele entrava num arranjo hormonal de ataque. Então ele ia para a floresta, ou ele ia caçar, ou ele ia ser caçado, se é que você me entende. Sim. E hoje o homem evoluiu, etc., mas nós somos ainda o mesmo cara lá de trás. Exatamente. E quando nós vamos para o trabalho, existe um arranjo que o teu organismo faz para você ficar em alerta, para você ficar antenado. Não porque um tigre vai vir te comer. Lógico que agora não temos mais o tigre. Existem outros tigres, né? Outros leões, né? Outros leões, para você ficar atento a eles. E quando você fica em casa, você não ativa isso. Exatamente. Porque você está no seu lugar, talvez, num lugar mais... de repouso, de repouso, seguro da sua vida, da sua né? casa. Né? Então, eu sempre olhei para esse papo do home office, e tanto é que as empresas se ligaram e os empregados agora estão brigando para se manter em home office. Que a empresa já viu que foi uma grande perda de tempo, né? Necessária, sim, né? Mas já acabou, né? E, Fernando, quando que acende a luz do cara para te procurar? Olha, assim, normalmente. Assim, a gente tem três grandes grupos que a gente acompanha, né? Tem aquelas pessoas que tem lá uma renda legal, mas que essa pessoa gasta tudo ou quase tudo e trabalha, ganha bem, está evoluindo na carreira, mas ela não vê muita coisa evoluir porque acaba gastando tudo, às vezes até gasta mais do que ganha, às vezes até tem um pouco de dívida ali. Então tem esse grupo. Tem um segundo grupo, que são aquelas pessoas que já estão numa fase de crescimento, que tem uma renda legal, que tem conseguido de forma gradativa formar patrimônio, está indo numa trajetória legal, mas que dá para ser melhorada, dá para ser otimizada. Sim. E aí você tem um terceiro grande grupo, na verdade, esse terceiro seria um grupo menor, né, quando a gente olha em termos de país, né, que são aquelas pessoas que já têm um patrimônio grande, já têm um patrimônio consolidado. O que é um patrimônio consolidado hoje, Fernando? Assim, isso. O que eu até recebi essa pergunta até esses dias atrás. Porque essa questão de grande, eu procuro traduzir no contexto da pessoa. Né? Então, o que seria um patrimônio grande? Eu vinculo muito esse patrimônio com a liberdade financeira dessa pessoa. Então, vamos imaginar que uma pessoa, para ter a aposentadoria e a liberdade financeira dela, ela tem que ter uma renda de R$20 mil por mês, por exemplo. Okay. Aí, quando ela tem um patrimônio que ele gera essa renda passiva desses R$20 mil por mês, ela já consolidou, ela trabalha porque ela quer trabalhar, porque para ela é importante, mas ela não trabalha por conta do dinheiro. Opção de não fala, quero ficar em casa aqui, ela teria. Então, eu considero para essa pessoa um patrimônio grande. Por quê? Porque ele foi suficiente para ela atingir a liberdade financeira dela. Aí, obviamente, que se a pessoa talvez tem se ela tem lá a aposentadoria dela vai custar R$5 mil por mês, a liberdade financeira dela, esse patrimônio, obviamente, vai ser menor do que para quem tem uma renda de 20. Para quem quer ter uma renda de 100, esse patrimônio grande
acaba, percebe? Então eu procuro trazer, porque essa questão de grande, de gigante, tem uma subjetividade, mas né? Exatamente. Mas eu procuro, até porque como é algo customizado, é isso. É porque é aquele papo, se o cara vive, não colocando, mas se o cara vive bem com 10 mil, dentro das perspectivas dele, dentro da qualidade que ele quer, dentro do mundo que ele quer, ele tem que ter 10 mil. Isso. Não precisa ter 100. Exatamente. Né? Porque uma vez eu vi um colega meu, cara, colega não, foi um amigo de um tempo, e ele era alemão, ele era engenheiro alemão, jovem, todos nós jovens, e aí nós brincando com ele, não, meu, porque, pô, você é da terra do Porsche, você é a terra do Audi, né, do carrão, né, e aí qual que você vai ter? Ele falou, não quero ter carro desse jeito. Aí todo mundo questionou ele, pô, mas a gente que tudo esfomeado, né, para ter esse tipo de carro. Ele falou, não, eu não quero trabalhar o tanto que eu tenho que trabalhar para ter um carro desse. E aquilo me marcou, cara, eu deveria ter uns 20 anos. E essa frase dele me marcou até hoje, cara. Entendeu? Ele falou, não, mas eu não quero ter que me comprometer o tanto que eu vou ter que me comprometer para eu poder ter um carro desse. Entendi. É legal o carro? É legal, o carro é bom, maravilhoso, mas para ele não dava conta. Eu acho que isso é muito legal. Ele não está comprando a agenda do outro, ele não está seguindo a manada, ele está olhando para a realidade dele, né? Acho que isso é muito legal. Agora, só voltando um ponto atrás, que você me perguntou quando que dá o start ali, dá aquele sinal de alerta, né? Para responder, para o pessoal aí não ficar sem essa resposta. O que a gente tem percebido? Normalmente, porque essa questão de planejamento, normalmente ela desperta o interesse mais quando a pessoa está numa idade mais madura. Perfeito. Normalmente quando ela começa a bater ali seus 35 para 40, já está casado, já tem filhos, né? Normalmente quando você tem filho também muda um pouco a perspectiva sobre pensar mais no futuro, você já tem, né, alguém para deixar um legado, para cuidar e tudo mais, mas normalmente acaba sendo ali dos 35, 40 para frente, que é quando vem mais despertar. Porque às vezes a pessoa está lá com seus 20 e poucos anos, se formou, começa a trabalhar, tem aquelas necessidades imediatas, ainda está num processo de amadurecimento e tudo mais, aí as pessoas vão evoluindo na carreira, começa a ganhar mais. Esse ganhar mais também tem o outro lado que tem aquela coisa do, puxa, agora que eu estou ganhando mais, eu evoluí na minha carreira, eu mereço isso, eu mereço aquilo. E a gente percebe que chegou a hora que as pessoas, quando tem essa evolução na carreira, muitas vezes ela fazia mais há 10 anos atrás, ganhando às vezes 20%, 30% do que ela ganha. Por quê? Porque daí tem um pouco desse... E a pessoa começa a assumir uma estrutura orçamentária mais robusta, e aí tem esse clique e fala assim, peraí, poxa, eu ganhava 5 mil reais há 10 anos atrás, hoje eu estou ganhando 40, 50, 60, 80. E ele fala, pô, eu tenho uma reserva aqui de 50 mil reais, quer dizer, poxa, eu não tenho reserva. Aí o cara fala, pô, isso está errado. E de fato está errado. Né? Sim. Porque se a pessoa perde a renda ali no mês, ela vai ter que entrar no cheque especial, vai ter, né? Sim. E aí, normalmente, começa a dar esses cliques e fala, poxa, evolui na carreira, tô casada, a pessoa está mais madura, e aí ela fala, poxa, eu preciso olhar mais para isso, né? Perfeito. E aí tem aquelas pessoas que estão numa fase de crescimento, que aí fala, poxa, eu estou indo bem, mas eu sinto que eu posso melhorar. Também, às vezes, dá aquele clique de falar, poxa, da mesma forma como você busca profissionais... Você sabe uma coisa que eu percebo, Fernando? Muitas vezes o cara é bom em determinada tarefa, em determinada profissão, e o cara é bom naquela determinada profissão. O que o cara sabe é aquilo. Né? O cara sabe pintar, vamos colocar aqui. O cara sabe pintar, ele está preocupado com pintar. E não tem o interesse, o entendimento, a vontade de mexer com dinheiro. Né? Eu conheço gente assim, é um excelente profissional. Mas quando vai falar de grana, o cara não tem a mínima... E aí não é o que você falou, não adianta você ganhar... Não que você tenha falado, mas dentro do que nós colocamos. O cara ganhar 100 e gastar 90. Entendeu? E não está nem aí. E aí ele também busca você. Sim, acaba nos acessando, né? E essa questão da pessoa focar também na carreira dela, porque o que a gente vê também?
Poxa, imagina que de repente eu sou um médico, né? E fala, poxa, invisto mais, estudo mais na minha área, tiro mais algumas certificações, especializo Sim. mais e tal, ou eu vou estudar finanças, né? Isso. E aí o que a gente percebe? Que a gente até encoraja as pessoas a estudar. Legal você ter, nem que seja noções básicas, até para você ter conhecimento, poder se defender um pouco do mercado financeiro que tem os seus perigos aí, tem que estar atento, né? Então, e aí a pessoa muitas vezes quer estudar, e às vezes a pessoa estuda ali 1 ano, e às vezes a pessoa se trai um pouco e fala, agora eu já entendi, agora eu já sei. E ela vai ver que não é tão simples assim. Mas não é simples mesmo. E aí a pessoa vai e ela começa a ter resultados que são ruins, e a pessoa fala, puxa, quer saber? Acho que eu preciso de alguém para me ajudar. E tem muita gente que descobre isso depois, lá na frente, que o buraco já está aberto, né? Mas eu não entendia. E eu costumo dizer assim, cada um no teu quadrado. Sim. Então, por exemplo, se eu quero fazer, sei lá, vou montar um escritório, vou eu lá sozinho decorar ou eu vou contratar um especialista? Qual que vai ser o melhor resultado? Não que se decorar vai ficar feio, mas o especialista ali vai ficar Não, eu ainda acho que se a Ju estiver junto, acho que vai ficar bonito, mas talvez se eu for fazer, acho que não vai ficar legal. Então, e aí você fala, poxa, será que vale mais a pena eu me dedicar na minha área, continuar estudando, me desenvolvendo, lendo bons livros, fazendo bons cursos, para que eu possa ser um profissional melhor e gerar mais valor para as famílias que eu acompanho? E aí eu terceirizo aquilo que não é a minha área, que eu vou ter um resultado melhor e foco no que realmente importa. Então, eu acho que é um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Né? O mercado financeiro, eu até não diria só o mercado financeiro, as relações de negócio, de um modo geral, é muito presente o conflito de interesse. Perfeito. E quando a gente fala isso no mercado financeiro, é mais forte ainda. Então, a gente percebe que as pessoas acabam sendo muito mal assessoradas, muito mal cuidadas. Por quê? Porque o modelo que predomina de remuneração no mercado financeiro é o que a gente fala que é o modelo transacional, o modelo em que as pessoas recebem comissionamento pela intermediação de produtos de investimento, de seguro, de uma série de coisas. E essas pessoas, esses profissionais, estão vinculados a instituições financeiras, a corretoras, a seguradoras. E isso a gente vê muita coisa, né? Vira e mexe, a gente vê na internet, essas barbaridades que a gente vê. Casos aí nos últimos 6 meses. São coisas que chegam a ser criminosas, de favorecimento, né? De conflito de interesse, esconder informação, de mostrar só a ponta do iceberg para o cliente, mostrar só o lado bonito. Você sabe um filme que eu acho que todo mundo deveria assistir, cara? A Grande Aposta. A Grande Aposta. Assista A Grande Aposta. É verdade. Porque é um tapa na cara que você leva, tipo, se liga, né? Não seja tão ingênuo. E assim, o mercado financeiro, a gente tem um mercado financeiro sólido, instituições boas, tem os seus problemas, nós temos um mercado financeiro evoluído, um mercado de capitais bom, a gente tem tecnologia, tem uma série de coisas que realmente é muito bom, mas tem o lado também ali perverso, muitas vezes, de muito conflito de interesse. E aquela coisa, né? Não dá para servir a 2 senhores. Se o cara representa a instituição financeira, quem paga o salário dele é a instituição, ele vai olhar para a instituição ou para o cliente? Ou às vezes ele tem lá uma oportunidade de vender um produto financeiro, em que ele ganha R$100, o outro ele ganha 3 mil. E aí ele precisa ir para fechar, percebe? Então, lógico que tem profissionais e profissionais, mas isso é muito, muito sério. E isso tem um lado ruim, porque também vai criando uma crise de confiança e às vezes a pessoa fala, puxa, eu não sei fazer, mas eu não tenho em quem confiar. E aí eu prefiro ficar sozinho mesmo, não fazendo tão bem do que talvez ser direcionado por um caminho que vai ser muito, muito ruim. E o que a gente acredita, né, que é o que a gente prega há 10 anos aí, que é trabalhar de forma isenta. A gente não está ligado a nenhuma instituição financeira. A nossa fonte de remuneração é oriunda somente dos nossos clientes. Nós recebemos somente dos clientes, justamente para você poder se posicionar ao lado da família e olhar para os interesses das famílias. Porque, de novo, não dá para servir a 2 senhores, né? Sim. Eu estava vendo esses dias, eu até fui confirmar ali para não falar besteira, o que você está falando. Tem coisas honestas, tem coisas estruturadas, tudo, mas tem que tomar muito cuidado com que tem muita gente mal intencionada. Esses dias, antes de ontem, eu estava, acho que no Instagram, e apareceu uma menina
deve ter o quê? Uns 25 anos, falando assim, você antigamente tinha que ter no mínimo 500 mil para abrir uma fintech. Hoje não precisa mais. Já está entendido, né, que não é né, que é um perigo você entrar em contato, né? Sem já dúvida. tá. Então, toma muito cuidado, né, Fernando? Não, sem dúvida, sem dúvida. Né? Essa, a menina, cara, a menina deve ter 22 anos, 23 anos, falando para investir em fintech, e porque agora tá fácil, entendeu? Porque agora é a hora. Entendeu? Tomar cuidado com isso, né? Não, sem dúvida, total. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, não tem almoço grátis. Não tem almoço Não tem grátis. bilhete premiado. Gente, quando é muito bom, e tem coisa que a conta não fecha. Então é como se assim, a taxa de juros hoje no Brasil está 15% ao ano. Certo. Está dando 1,15, 1,20 ali por mês, que é uma taxa altíssima. Aí vem alguém te oferecer um negócio que vai te pagar 8, 9, 10% ao mês, garantido. Que seja 4, que seja 5, gente, a conta não fecha. Não tem como. Uma hora vai dar ruim, vai dar problema. Mas, infelizmente, é um pouco daquelas pessoas que querem resultado rápido, acreditam em fórmula mágica, né? E a questão da confiança... Uma que eu também eu sempre ouço, cara, quem chega primeiro toma água limpa. Eu acho que essas pessoas é muito maldade fazer isso, cara. Não, sem dúvida, é criminoso, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm a sua corresponsabilidade. Sim. Porque, às vezes, eu vejo que acredita muito nas empresas que são criminosas, que fazem isso, sem dúvida, tem que imputar a culpa, elas têm que responder por isso, mas todo ser humano, todo adulto, ele é responsável pelos seus atos. Perfeito. Então, ele sabe que se ele está recebendo 8, 9, 10%, que é um negócio que a conta não fecha. Alguma vantagem está tendo ali, né? Então, não dá para a gente eximir a pessoa, coitadinho, não tem coitadinho. A pessoa também não tem ingênuo, né? Mas é isso. Agora, essa questão do conflito de interesse, né, ela vem da questão da confiança, né? E a confiança, eu vejo assim com 2 pilares, né, para estabelecer a confiança, né, numa relação de negócio. A primeira delas é o caráter, né? Que aí, obviamente, aquela questão da confiança, existe um alinhamento de valores, existe presença de conflito de interesse, a pessoa é idônea, não é? Então, é caráter. E o segundo que pilar aí da confiança é a questão também do conhecimento. Porque, às vezes, tem esse outro lado. De repente, você tem uma pessoa aqui que ela, do ponto de vista reputacional, de idoneidade, você fala, essa pessoa aqui, eu dou a chave da minha casa para ela, super confio e tudo mais. Porém, às vezes, do ponto de vista de conhecimento, é uma pessoa que deixa a desejar. Perfeito. Porque talvez ela está começando, porque ela não caminhou o caminho que precisa ser caminhado, não tem a experiência. E também não adianta, porque às vezes a pessoa pode estar muito bem intencionada, mas ela não tem a técnica, ela não tem o subsídio, ela não tem a bagagem, ela não tem o conhecimento necessário para te fazer. Que é uma outra coisa também que é cruel. Venha, faça o meu curso de 4 horas... receba um material tal e você vai receber um título de determinada coisa que você é o bom. Fez um curso de 4 horas, 5 horas. E as pessoas caem, elas até acreditam que podem ser competentes, mas competência nenhuma, né? E é tempo, né? Uma coisa que a gente não compra, você pode ter o dinheiro do mundo, você não compra experiência. Você não compra tempo, você não compra janela, você não compra experiência de vida. Você vai ter que viver por isso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você só vai adquirir mais experiência, amadurecer como profissional, como pessoa, com o tempo. Isso é do ser humano. E é importante a gente reconhecer isso, né? Sim. E a ideia é que a gente, como pessoa, como ser humano, como marido, como pai... como profissional, que a gente procure essa evolução, amadurecer a cada, porque a gente sempre está, né? A gente está sempre aprendendo, né? Um passo à frente, eu já não estou no mesmo Por mais que lugar, hoje a gente seja melhor do que a gente era 10 anos atrás... mas tem muito para melhorar ainda. O Fernando Henrique de 2026, 2030, pode ser melhor que o Fernando Henrique de 2025, né? Então, que a gente tem esse espírito aprendiz, de estar sempre se desenvolvendo, melhorando, né? Que é muito
do que você traz, né, do desenvolvimento profissional, da gestão, né, que eu acho fantástico. Desenvolvimento, eu sempre brinco, né? Desenvolvimento é eu dar um passo à frente, eu já não estou no mesmo lugar. O desenvolvimento é a ideia de movimento, é a ideia de sair, é a ideia de mudar de espaço, e isso mesmo quando é ruim, é bom porque se você aprendeu. Parece meio tonto falar isso, né? Foi ruim, mas foi bom, né? Foi ruim porque a experiência foi ruim, mas foi bom porque você não vai mais repetir a mesma experiência. Fernando, a gente já está indo para a conclusão, mas tem uma pergunta que eu quero fazer para você, que é a seguinte: estamos passando por crise. Para nós, na nossa idade, estamos com 50 anos e um pouquinho mais, a ideia de crise, a gente já nasceu no meio dela. Né? Era inflação muito alta, planos econômicos que não vingaram, e até o governo Fernando Henrique veio o Plano Real e deu uma estabilizada. Isso já temos o quê? São 31 anos, né? 31 anos de Plano Real. Né, que deu uma equilibrada no governo, porém a gente está com 50, então até os 20 a gente viveu isso. E hoje, uma coisa que eu achei que eu nunca mais ia ver, estou vendo tudo de novo, que é a crise, a inflação, tudo bem, ela está sob controle, mas está crescendo. Você vê hoje uma crise econômica não só brasileira, mas mundial, né? Uma mudança de tecnologia. Toda vez que muda a tecnologia, não é que muda, que vão mudando as tecnologias, vai havendo essa crise, e isso traz muita insegurança. Agora, olhando para o Brasil, isso traz muita insegurança, essa crise econômica. E isso provoca medo, e o medo paralisa. Né? O que você tem para falar sobre isso aí, Fernando? É hora de ficar com medo mesmo, de eu guardar aquilo que eu tenho, com 7 chaves? É hora de eu começar a pensar num planejamento financeiro, que eu tenho certeza que tem linhas de investimento, tem as ferramentas para fazer esse planejamento financeiro. Esse medo está atrapalhando muito, Fernando, esse receio da economia? Assim, acho que ou é até um catalisador? Assim, essa questão de medo, de receio, acho que olhando do ponto de vista econômico, né, taxa de juros alta, inflação alta, esse ambiente de aumento de endividamento, tudo isso cria um ambiente menos desenvolvimentista para o país, né? Então, você pega ali o empresário, né, ou mesmo as pessoas físicas nas tomadas de decisões, as pessoas ficam mais receosas em função do cenário que a gente está vivendo. Então, e até uma questão também de viabilidade econômica de projetos. Então, você pega, por exemplo, um empresário que quer expandir o negócio dele e ele não tem capital. Aí ele vai e fala, poxa, eu preciso fazer um financiamento para ampliar a minha planta industrial ou abrir mais unidades, porque eu tenho mercado para crescer. Daí ele olha para a taxa de juros, uma taxa de 15, a conta às vezes não fecha. E aí ele fala, poxa, não adianta eu investir nesse momento agora. E isso vale, o mercado imobiliário desacelera, o mercado de carro, então tudo isso gera um receio dos agentes econômicos, dos tomadores de decisões, sejam as empresas, sejam as pessoas e tudo mais, né? E só que essas questões a gente não controla, né? Quer dizer, a gente tem ali a possibilidade de, a cada 4 anos, votar para tentar escolher os governantes que vão ter uma lida melhor com a economia. Acho que a gente tem essa influência talvez pequena, olhando isoladamente, mas a nossa influência ela é muito pequena. O que eu vejo que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para aquilo que a gente controla. Né? O que eu controlo? Eu não controlo a taxa de juros, eu não controlo a inflação, não controlo quem vai investir, quem não vai. Então eu tenho que olhar o quê? Para dentro do meu orçamento. O que eu posso ajustar, como é que eu posso ser mais eficiente, eu posso ter a minha reserva de segurança, eu posso trabalhar para me desenvolver mais, para me tornar um profissional mais qualificado, porque se vier uma crise e aumentar o desemprego, eu vou estar mais preparado para num momento mais ruim da economia eu poder ter minha empregabilidade, ou mesmo se eu sou um empresário, eu proteger mais o meu negócio, eu conseguir evoluir, tornar o meu negócio mais competitivo para
se num cenário de crise a pessoa tiver que escolher entre a empresa A e a B, e vamos imaginar que a minha é a A, que ele escolha pela minha empresa que é A e não pela B. Sim. Então é a gente olhar para aquilo que a gente controla. E aí a gente assumir esse protagonismo e se planejar. E na medida em que a gente está melhor preparado, esse receio, esse medo, ele tende a diminuir. Perfeito. Né? Agora, quando a gente não está preparado, quando a gente está muito exposto, está com dívida, está com mais insegurança, eu não tenho cuidado bem da minha carreira, das minhas coisas, o teu nível, o teu vizinho, o teu colega ali a empresa começa a cortar, começa a demitir e tudo mais. Você apavora. E aí o teu nível de medo, de receio é maior porque a gente é ser humano. Sim, né? sim. Eu tenho uma brincadeira, Fernando. Brincadeira não existe brincadeira nesse meio. A gente fala brincadeira para que eu tenho uma frase que eu levo comigo, que aquilo que eu não tenho controle não me pertence. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E como não me pertence, eu não posso perder tempo com isso. Exatamente. Entendeu? Então, hoje eu vejo muita gente discutindo um monte de coisas, política, economia, tudo. Poderia ser assim, poderia ser assado, deveria ser assim, deveria ser assado, e fica perdendo tempo. Não perdendo tempo, mas fica numa discussão que não... Porque uma coisa é eu ficar aqui 2 horas discutindo com você, nós tomarmos uma decisão e fazermos uma mudança naquilo que nós temos controle. Outra coisa é a gente ficar aqui 2 horas conversando sobre uma coisa que não... Você não tem controle, eu não tenho, não vai mudar nada, só vai aumentar o meu estresse, só vai aumentar o seu estresse, a gente vai ficar mais triste. Então, essa ideia do que você colocou é maravilhosa, cara. Eu tenho que me preocupar com aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu posso mudar. E que é muito pouco que a gente tem controle, né? Que é pouquíssimo. Pouquíssimo. Né? A gente ser humano, né? faz muita diferença. A gente se ocupar, dedicar tempo, energia nesse pouquíssimo que a gente controla, sem dúvida, concordo plenamente que pode fazer muita diferença na nossa vida, né? Super concordo, super alinhado. Eu acho que é uma questão até de sabedoria, porque exatamente. Você vai gastar energia, você vai gastar por um negócio que você de fato não controla. Né? Não vai. E uma outra coisa que eu tenho, Fernando, isso eu acredito que você já ouviu, é a história da cadeira quebrada. Né? Você chega numa sala, chega lá no trabalho, a cadeira está quebrada, vem a moça e fala, a cadeira está quebrada. Aí o outro vem e falou, mas quem quebrou a cadeira? Mas a cadeira está quebrada. E quem quebrou a cadeira? Mas como é que quebrou a cadeira? Tá, e a cadeira está lá quebrada. Né? Fica todo mundo discutindo o porquê da cadeira quebrada. E sendo que, vai lá e troca a cadeira e está tudo certo. Resolve, ninguém ficou em pé, ninguém viu a cadeira quebrada. Depois, lógico, vamos ver quem quebrou, como quebrou, para não quebrar mais, né? Mas as pessoas olharem sempre para a solução, né? Está orientado para a solução, para o que resolve, exatamente. Né? Não importa. Ontem até aconteceu um fato interessante, tinha uma caneca de vidro em casa de uma viagem que eu fiz com a minha esposa e acabou quebrando, né? E aí quem quebrou foi uma pessoa lá de casa, e aí a pessoa ficou, mas eu quebrei, eu falei, quebrou. Adianta? Sim. Adianta qualquer coisa? Vai voltar? Vai arrumar? Então, vamos pensar na outra caneca. Olhar para frente. Entendeu? E aprender a não quebrar mais. Sem dúvida. Entendeu? Fernando, onde que nós te achamos, Fernando? Bom, nosso escritório é aqui em Londrina. Né? Nós ficamos ali na João Cliff, ali no Jardim Sul. Sim. E o nosso site é imperafp.com.br. imperafp.com.br. FP de Finanças Pessoais. Ok, imperafp.com.br. Ali tem um pouco do que a gente faz, o como que a gente faz, um pouco da nossa história, o como a gente faz, né? Sim. E tá ali. Instagram tem? Instagram nós ainda não temos, né? A gente tá mais um pouco na contramão, aí a gente tá muito ali. A gente até... Não é contramão, não. Quem sabe, sabe. Mas a gente até nós estamos até desenvolvendo agora o Instagram mais numa perspectiva até mais institucional, da mesma forma que a gente tem um site. Entendi. Porque hoje, antigamente as pessoas entravam muito, deixa eu pesquisar no site, né? Hoje as pessoas vão mais no Instagram, então e você sabe que essa
esse não investimento está muito traduzido com qualidade, né, cara? Você vai escalar, escalou, o serviço piora, né? E o nosso trabalho ele é muito de recomendação, né? Graças a Deus a gente tem conseguido crescer ano a ano. Amém. E vem sempre recomendação de cliente. Um cliente que gosta do trabalho, comenta com um amigo, com um familiar, com o sócio, e aí com o colega, e a coisa vem caminhando, tem evoluído nessa forma. E a gente está super feliz aí de poder ter se encontrado profissionalmente, fazer algo que a gente adora, bom, enfim. Você veio do banco, né? Você e sua esposa, né? Trabalhei. Não vieram vamos trabalhar com isso, não, né? Tem toda uma história. A nossa história, assim, profissionalmente, anterior a essa carreira, eu trabalhei 20 anos em banco, a Ju, minha esposa, trabalhou por 17. Mas é legal que a gente tem uma relação bacana assim, com o planejamento, de vivência mesmo, né? Nós estamos juntos, começo do ano vai fazer 30 anos que nós estamos juntos, entre namoro e casamento, e a gente sempre, desde o começo ali, a gente já percebeu que tinha encontrado a pessoa ali para essa jornada da vida aí, e a gente já começou a se planejar, se organizar para casamento, para formar nossa vida a dois. Então é legal que é algo... E tem dado tudo certo, né, Fernando? Grças a Deus. Amém. Então a gente tem... Colheu frutos com o planejamento. Eu sou testemunha da história. Está dando certo. E aí a gente tem colhido bons frutos com o planejamento, né? E a gente pôde estruturar isso com metodologia, com tecnologia e levar o que a gente tem vivido ao longo desses quase 30 anos, levar isso para as famílias, né? E tem sido muito bacana poder ver as pessoas terem uma relação melhor com o dinheiro, atingir seus objetivos, né? Então tem sido... acima de tudo, divertido, bacana essa jornada aí. Amém. Fernando, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, que siga esse caminho, ajudando as famílias. Porque eu também sei que tem muita briga de família por causa de... Sim, né? Infelizmente tem. Por falta de entendimento. Não é por falta de amor, é falta de entendimento. Né? Então, que você continue esse seu trabalho, que seja maravilhoso. Espero que você tenha gostado também. Procura o Fernando. Planejamento é tudo, gente. Planejamento, quem planeja erra menos. Tá bom? Obrigado. Então, se você gostou, deixa seu like aí, indica para um amigo, inscreva-se. Até mais.